Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Vamos começar então a noite de hoje com a Larissa, que ela é psicóloga formada pela PUC em 2012. Ela é especialista em avaliação psicológica em 2016 pelo IPOG. Ela está fazendo mestrado em psicologia com foco em avaliação psicológica, né, na PUC, Goiás. Ela tem o trabalho com avaliação psicológica para porte de armas, né, em manuseio de arma de fogo. Ela trabalha com avaliação terapêutica e trabalha com AP há 10 anos, avaliação psicológica, né, AP. Ok. Então, Larissa, só te apresentar um pouco. São alunos do primeiro, segundo e quarto período da turma de psicologia da UEG de Umas. São alunos muito comprometidos, querendo aprender muito. Eles, acho Bom, que não pegaram uma disciplina ainda específica em avaliação psicológica, eles vão pegar futuramente, então eles têm pouco conhecimento nessa área, mas eles são curiosos para saber como é que se dá a atuação do psicólogo nessa área, tá? Você tem 1 hora para falar e depois os meninos normalmente eles participam, eles perguntam, tá bom? E qualquer coisa eu vou falando. ok. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a Graziele, agradecer ao EG pelo convite, né? Como a Grazi falou, eu trabalho com avaliação psicológica já há algum tempo, né? E trabalho atualmente através do mestrado, né? Fazendo pesquisa com essa área de avaliação psicológica, então especificamente com testes psicológicos. E aí hoje, no dia que a Grazi falou comigo, né, ela já tinha citado que vocês eram uma turma que ainda não conheciam, não tinham tido ainda disciplinas que falassem sobre avaliação psicológica, o que se torna um certo desafio, né, a gente falar sobre isso, mas eu acredito que seja muito importante também, até porque imagino que vocês saibam que esse ainda é o nosso diferencial enquanto psicólogos, né? Já que essa é uma das nossas, acredito que hoje é a única parte em que é exclusividade nossa, né? Então, eu acho que é bem interessante a avaliação psicológica, a gente pensar principalmente e inicialmente desse aspecto. Né? Geralmente, quando a gente fala de avaliação psicológica, a primeira coisa que vem à nossa mente pensar o que é necessário, né? Qual que é o perfil de quem trabalha com a área de avaliação. E aí eu vou fazer aqui usar também o que a gente fala, a abreviação, né? AP, como a gente geralmente sempre fala. Então, o perfil do psicólogo que trabalha com AP, primeiramente é interessante que seja uma pessoa que goste de pesquisar, né? Então, que goste de questionar. E isso é necessário porque quando a gente fala da avaliação, a gente automaticamente vai estar utilizando os testes psicológicos, e os testes psicológicos são fontes que a gente utiliza para pesquisar sobre os indivíduos. E aí, dependendo do material que a gente utilize, que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês, essas diferenças quanto aos materiais, nós vamos ver que são materiais que vão nos utilizar, colher informações do indivíduo, dependendo do tipo do material, informações que esse indivíduo consegue nos falar, ele tem noção de que é a forma como ele se comporta, né? Ele tem noção daquilo que ele faz, né? E quando a gente está falando de alguns outros tipos de instrumentos, né? Nós podemos pensar também que iremos conseguir, através desses instrumentos, colher informações que geralmente essas pessoas não conseguem ter acesso, não conseguem saber. Às vezes as pessoas não percebem que se comportam dessa forma, que se sentem dessa forma, né? Então, alguns tipos de instrumentos vão permitir que a gente tenha acesso a esse tipo de informação. E isso é um dos pontos legais da avaliação psicológica, né? Então, auxilia, por exemplo, se você está pensando, está ali usando esses instrumentos na área da psicoterapia mesmo. Você pode, através dos testes,
ter informações que essa pessoa não está conseguindo produzir ali no processo de terapia, né? Então, através dos instrumentos, você vai conseguir ter acesso a essas informações e, assim, conseguir ajudar melhor essa pessoa. Outra característica que é importante, né, para quem vai trabalhar com avaliação psicológica é o foco em dados, né? Então, que tipo de informação, né, como que você está construindo o que você está construindo sobre essa pessoa? Seja num processo de porte de arma, de psicoterapia, de qualquer tipo de avaliação, bariátrica, redesignação sexual, você precisa de colher informações sobre essa pessoa, né? E como que você vai colher informações? Né? Você precisa conhecer essas fontes que você pode utilizar para esse tipo de necessidade, né? De coleta de dados. Quando a gente vai pensar avaliação psicológica também, outro dado que é legal a gente pensar é que no Brasil tem diversos contextos em que a avaliação psicológica ela é obrigatória. É o que a gente chama de avaliação psicológica compulsória. Né? Imagino que, se não todos vocês, mas a maioria, já passou por uma avaliação psicológica, seja no contexto do trânsito ou outros que a gente considera também como avaliação compulsória. Quem fez cirurgia bariátrica obrigatoriamente passou, né, e todas as outras possibilidades que nós temos. Né? Então, colher dados, né, essa pesquisa que a gente faz sobre essa pessoa através de coleta direta, né, o paciente, o sujeito te passando essas informações, ou você acessando esses conteúdos através de outros instrumentos, tudo isso entra na avaliação psicológica. Nós precisamos, né, quem vai trabalhar com AP, conhecer sobre psicometria. Não sei se vocês já tiveram aula sobre esse tema, não? Tá. Psicometria é a ciência que envolve as testagens psicológicas, que envolve os testes psicológicos. Né? Então, quando os estudos, né, vamos pensar que é a parte que vocês devem pensar que vocês haviam se livrado, que é a matemática da psicologia. A psicometria vai ser isso, tá? Então, lá vocês vão descobrir que matemática existe sim dentro da psicologia. E a psicometria, então, ela nos ajuda a garantir o quanto esse instrumento, esse teste psicológico, ele é fiel para medir aquilo que ele se propõe a medir, né? O quanto ele é preciso, o quanto ele é válido, né? Vai nos ajudar a criar, a desenvolver normas, né, para o instrumento. Então, quando vocês virem lá ou viram em algum instrumento de vocês ou algo que vocês leram, essa pessoa aqui tem essa característica, relacionamento interpessoal no percentil 50, né? Tudo isso vai estar lá na psicometria, né? Isso nada mais é dizer que essa pessoa tem esse comportamento dentro da média. Então, isso não é muito importante para a gente agora, tá? Mas quem for trabalhar com avaliação psicológica precisa sim saber sobre psicometria. Eu vou precisar gostar de matemática, então, para trabalhar com teste? Não, não é isso. Mas para você entender como o teste funciona, isso sim você vai precisar entender, tá? E precisa principalmente conhecer o construto que você está avaliando. Então, não tem como eu avaliar a atenção de uma pessoa se eu não sei o que é a atenção e os diversos tipos. Né? Eu preciso saber que uma pessoa, para ter porte de arma, por exemplo, ela precisa ter a capacidade de atenção difusa e a capacidade de atenção concentrada, que são diferentes das atenções de outros tipos de atenções, e a difusa é diferente da concentrada, e a difusa eu vou usar para determinado aspecto, a concentrada para outro. Da mesma maneira, se eu vou avaliar a personalidade, que aí a gente tem uma diversidade imensa de formas de avaliar, né? Eu posso avaliar isso de uma maneira direta, através de instrumentos de autorrelato, posso avaliar isso de maneira indireta, através de testes projetivos, e aí eu vou falar um pouquinho disso para vocês também, tá? Mas eu preciso saber o que eu estou avaliando, né? Se eu vou avaliar a personalidade, o que é personalidade para mim?
né? Qual é o conceito que eu tenho de personalidade? E é isso que vai nortear aquilo que eu vou fazer, tá? É isso que vai nortear como eu vou definir essa avaliação psicológica. Então, o profissional, ele precisa principalmente ser uma pessoa curiosa, tá? Investigar sobre os temas, é isso que a gente vai fazer na avaliação psicológica, tá? E ao contrário do que muita gente tem imaginado, não é só aplicar teste, tá? Principalmente assim, se a gente pegar o que tem na nossa resolução, e aí o Conselho Federal desenvolveu uma resolução, uma norma técnica, né, específica para avaliação psicológica, e aí lá nos diz, né, e nos traz a importância de usar não apenas testes, não apenas um teste para avaliar uma pessoa, né? Então tira também uma discussão que vem já de alguns anos, que os testes transformam as pessoas em rótulos, né? Você é esse dado que está aparecendo aqui no seu teste, você é esse diagnóstico que apareceu aqui no seu teste, né? Então, essa resolução também é uma resolução nova, ela é agora de 2018, e ela traz muito essa discussão, né? Ela nos mostra um olhar muito mais humano do que a que a gente tinha há algum tempo atrás, muito mais mecânico, né? E que é uma luta da psicologia já há algum tempo, né? Essa desconstrução dos rótulos, e essa nova resolução vem muito nesse sentido, tá? Mas então, o que é a avaliação psicológica, né? E qual que é a diferença disso para uma simples testagem psicológica? A avaliação psicológica, então, ela é definida como um processo. Primeiro, que é um processo estruturado, tá? Um processo estruturado de investigação dos fenômenos psicológicos. Então, vamos por partes. Primeiro, um processo estruturado, ou seja, eu preciso de um planejamento para essa avaliação psicológica. Então, eu vou avaliar a capacidade de atenção, a capacidade de memória de uma pessoa, e eu tenho ali no meu consultório um único instrumento para isso, e é um instrumento que necessita do uso da visão. Mas chega ali para mim uma pessoa que ou é daltônico ou é uma pessoa que não tem capacidade visual, e eu preciso avaliar a memória dessa pessoa para alguma situação específica, né? Então, eu preciso planejar a minha avaliação, eu preciso pensar quem é essa pessoa que eu estou avaliando, quais são as necessidades dessa pessoa e como eu vou fazer esse processo, né? Então, eu vou fazer um planejamento, eu vou estruturar essa avaliação para que aí sim eu faça a investigação desses fenômenos psicológicos. Por exemplo, quando a gente recebe uma demanda lá de um juiz pedindo para avaliar se determinada pessoa, no ato de algum crime, tinha capacidade, tinha intenção para fazer isso, fazer o que foi feito. É importante a gente pensar que eu preciso unicamente responder a pergunta que está sendo feita. Essa pessoa tem características comportamentais, características de personalidade para para cometer determinado crime, né? Mas eu vou avaliar a memória dele também. Para quê? Né? Então, a avaliação psicológica ela precisa ser planejada. É um dos pontos importantes que a gente tem para dizer. Não é só convidar uma pessoa ao seu local de trabalho e aplicar testes aleatoriamente. Você precisa fazer isso com intenção, com planejamento e com rigor técnico, né? E a investigação ela vai ser realizada, ela pode ser realizada de diversas formas, com diversos materiais. E aí nós podemos utilizar então uma técnica que eu acredito que vocês já venham treinando ou já venham escutando sobre, que é a entrevista, né? Que inclusive no meio da avaliação psicológica a gente costuma dizer que a entrevista ela é sempre soberana, né? Mesmo que eu aplique testes psicológicos, eu preciso sempre levar em conta o que foi dito e o que foi apresentado por essa pessoa na entrevista, né? Então, nós podemos utilizar entrevistas,
podemos utilizar os testes psicológicos, que podem ser de diversos tipos, podemos fazer o uso desses instrumentos em grupo ou de maneira individual, vai depender muito do que a gente precisa, de quais as informações e do que a gente precisa avaliar, tá? E quando a gente fala da testagem psicológica, que por muito tempo nós fomos chamados assim, de pessoas que testavam e simplesmente isso, a testagem psicológica ela é uma etapa da avaliação psicológica, ou seja, é uma etapa na qual nós vamos utilizar os testes psicológicos, tá? Então, sempre que vocês escutarem falar de avaliação psicológica, com certeza vocês vão escutar falar de testes psicológicos, porque na grande maioria, todas as pessoas que fazem a avaliação utilizam esses instrumentos. E teste é algo que gera muita curiosidade, né? Provavelmente vocês já tiveram curiosidade quando vocês fizeram algum teste, né? Mas o que apareceu nesse teste? Como que essa pessoa sabe isso sobre mim? Né? É muito comum, principalmente em Goiás, a gente ver a aplicação do teste palográfico, que é o que a gente chama o teste dos pauzinhos, né? No contexto do trânsito. A Grazi deve lembrar de aplicar muito esse teste, né? E é um teste muito legal. Parece super simples, né? Mas é um teste que a gente tem uma riqueza de informações sobre a pessoa muito legal. E teste psicológico, vocês sempre vão ver as pessoas curiosas sobre isso, tá? A área, então, de avaliação psicológica é uma área muito interessante, mas também muito dinâmica, tá? A todo momento. Vocês já ouviram falar sobre o SATEPS? Já? Tá. O SATEPS, para quem não ouviu falar, é o local que contém as informações sobre os testes psicológicos. É uma área criada pelo Conselho Federal de Psicologia para direcionar principalmente sobre o uso dos testes psicológicos. Então, se você entrar no site do conselho, entrar na área do SATEPS, lá vocês vão ter informações de quais testes vocês podem utilizar, para qual faixa etária, com qual objetivo, né? Então, tudo isso vai fazer parte do SATEPS. E quando a gente pensa na avaliação, a gente precisa estar sempre tendo esse cuidado. Por quê? Né? Justamente como eu falei, é uma área dinâmica. Então, às vezes, você está utilizando um teste hoje e simplesmente ele não está válido mais amanhã. Né? E aí você fica totalmente perdido por não conhecer outro instrumento, né, que possa te auxiliar num processo de avaliação. Né? A gente viu isso há mais ou menos uns 7, 8 anos na psicologia do trânsito, quando era utilizado para avaliação o teste que se chama PMK. Né? Não sei se algum de vocês já ouviu falar desse teste. É um teste bem mais complexo para avaliar. Já? É um teste bem complexo para avaliação da personalidade, complexo tanto de aplicação quanto para que você se submeta a ele. É um teste difícil de ser feito e também difícil de ser aplicado. E de repente ele saiu de uso, né? Ele foi invalidado pelo SATEPS, né? Porque as pesquisas elas têm prazo para acontecer. Então, o instrumento ele é válido por determinado período. E aí a gente entende nisso que de tempos em tempos a população, o perfil da nossa população muda. Então, por isso a gente precisa de uma pesquisa nova para mostrar que esse instrumento permanece ou não válido para essa população, né? E aí esse teste saiu de uso e do dia para a noite todos os psicólogos do trânsito ficaram perdidos de agora que instrumento eu vou utilizar, porque era basicamente utilizado só esse. E aí foi quando veio o palográfico, que começou a ser utilizado tanto quanto ele é hoje. O palográfico hoje eu diria que no Brasil é o instrumento mais conhecido que a gente tem, né? A não ser ali se a gente comparar com o teste de Rorschach, né? Que aí é mundialmente conhecido, mundialmente discutido, né? E a gente pode falar um pouquinho dele também mais na frente.
Mas então a área da avaliação psicológica ela é bem dinâmica, né? Então a gente precisa estar sempre lendo, sempre se atualizando sobre os instrumentos, né? Mas, portanto, avaliação psicológica, a gente diria que é um contexto maior, é o macro, e a testagem psicológica está dentro da avaliação psicológica, tá? Que aí é o momento que a gente vai inserir testes dentro da nossa avaliação. Mas, para realizar uma avaliação psicológica, não é obrigatório que seja utilizado testes psicológicos. Porque, como eu disse, essa nossa nova resolução, a resolução de 2018, ela nos informa que é necessário que a gente utilize um grupo de informação que eles colocaram como fontes fundamentais de informação. Dentro dessas fontes fundamentais, a gente pode ter entrevista, teste, né, algumas outras técnicas, porém, eu não preciso utilizar todas. Se eu utilizar uma dessas fontes, já é considerado que isso é avaliação psicológica. De uma maneira geral, a gente sempre vai utilizar a entrevista, tá? Então, essas características de curiosidade, ela precisa ser muito bem elaborada na pessoa que vai trabalhar a avaliação psicológica, né? O quanto você consegue ser um investigador de determinadas características, né? Para que você consiga, inclusive, através de uma entrevista, definir qual teste é melhor ser utilizado com essa pessoa, né? Então, diferença sobre avaliação e testagem, acho que é tranquilo, né? Legal. Avaliação psicológica, então, a gente pode utilizar, além de testes psicológicos, entrevistas, protocolos de registro. Por exemplo, quando a gente está lá no contexto hospitalar, né, é muito comum que na avaliação seja utilizado o registro dos outros profissionais, né, a ficha do paciente ali onde o médico escreveu algo, né, onde enfermeiro relatou algum acontecimento, né? Por exemplo, se a gente for para o contexto psiquiátrico, né, de internações psiquiátricas. Quando vocês tiverem oportunidade de visitar algum ambiente desse, né, hospitais psiquiátricos, vocês vão perceber que nas fichas dos pacientes vem diversas anotações, né? Essas anotações são realizadas por todos os profissionais que têm contato com essa pessoa. E todas essas informações são sempre muito válidas para a nossa avaliação, tá? Então, de uma maneira geral, tudo que é fonte de informação sobre essa pessoa é importante numa avaliação psicológica, tá? E a avaliação psicológica a gente pode realizar ela de diversas formas, mas também com diversas pessoas, atendendo sempre às necessidades dessa pessoa. Por exemplo, quando a gente vai falar então dos testes psicológicos, vou dar dois exemplos, duas diferenças, dois grupos para vocês de testes. Quando a gente fala da avaliação da personalidade, e aí, de uma maneira geral, na avaliação psicológica, a gente entende personalidade como a forma de uma pessoa pensar, sentir e agir, né? Então, a gente já vai avaliar esses três aspectos: pensar, sentir e agir. Então, como essa pessoa se comporta, como essa pessoa se sente, ou seja, como são as emoções dessa pessoa e como essa pessoa pensa, tá? E aí, tudo isso a gente pode avaliar pensando em dois aspectos: testes de autorrelato e testes projetivos. Como eu tinha começado a falar para vocês, testes de autorrelato são aqueles em que eu, paciente, vou te dizer como eu me comporto, como eu penso ou como eu me sinto diante de determinada situação. E a gente tem o grupo dos testes projetivos, que aí entraria o palográfico, que a gente já comentou, o teste de Rocha, que a gente comentou também, e, por exemplo, o teste de Zulliger, de Fischer, diversos outros testes, que são testes que a gente vai colher informações sobre essa pessoa de uma maneira indireta, ou seja, eu, paciente, vou te contar como eu me sinto, como eu penso e como eu me comporto, sem saber que eu estou te contando, tá? Então, ao fazer diversos traços em uma folha,
eu não sei que eu estou te contando que eventualmente ou de uma maneira, eventualmente eu posso me comportar de maneira agressiva. Eventualmente eu posso me mostrar uma pessoa depressiva ou de uma maneira intensa, eu te mostro que eu estou em um estado depressivo profundo através de traços que eu fiz, tá? Então, eu não sei que eu estou te contando que eu sou assim, né? E às vezes eu nem sei que eu sou assim, né? Então, isso é bem legal quando a gente fala dos testes. E outro aspecto importante, principalmente na avaliação da personalidade, é o que a gente chama das avaliações multi. Né? Eu vou aplicar não só testes projetivos, mas eu também vou aplicar testes de autorrelato. Então, eu vou juntar essas duas informações. Como você pensa que se sente e como você de fato se sente. Né? Como você acredita que você se comporta, como você diz que se comporta e a forma que de fato você se comporta, às vezes nem percebendo que se comporta. Né? Então, isso é interessante a gente pensar da avaliação também, como que a gente vai, novamente, estruturar essa avaliação, como que a gente vai fazer o planejamento da nossa avaliação, tá? Mas fugindo um pouco desse campo dos testes e voltando para a atuação do profissional da avaliação psicológica, né, acredito que seja interessante para vocês observarem também as diversas áreas que a avaliação psicológica está inserida. Né? Por exemplo, nós já falamos do trânsito, que inclusive é uma área obrigatória, né? Como eu disse, avaliações compulsórias. Vou falar as compulsórias primeiro, tá? A avaliação psicológica compulsória do trânsito, do porte e manuseio de arma de fogo, para cirurgias, que aí entraria cirurgia bariátrica, cirurgias de redesignação sexual, diversas cirurgias que são obrigatórias, né? Laqueadura, vasectomia, todas são obrigatórias passar pela avaliação psicológica. Contexto jurídico, né? Então é muito comum que as pessoas passem por avaliação psicológica nesse contexto, de uma maneira geral, solicitado pelo próprio juiz, né? Nós temos também as áreas de concurso público, tá? E aí diversos concursos têm já até formulado o tipo de avaliação que deve ser realizada, por exemplo, concursos da polícia, né? As próprias instruções dos concursos já trazem ali mostrando que área que deve ser avaliada, né? Então, eu preciso saber o nível de agressividade dessa pessoa, né? Eu preciso ter um nível de agressividade para que esse policial ele consiga agir, mas eu não posso ter um policial extremamente agressivo, porque isso vai cair em um comportamento inadequado também. Então, esse tipo de avaliação ele é sempre realizado também em concursos, não só da polícia, concursos, por exemplo, de prefeitura, para contratação de professores, por exemplo, é comum que a gente tenha, tá? Então, a avaliação psicológica, ela entra em diversas áreas da psicologia, tá? Tem se iniciado um movimento no Brasil há menos tempo, mas principalmente nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de avaliação terapêutica. Fora do Brasil, não se costuma traduzir o termo, né, therapeutic assessment, que é avaliação terapêutica, como eu disse. O que é isso? Eu vou utilizar os testes psicológicos, eu vou utilizar a avaliação psicológica para um processo de psicoterapia. Ou seja, eu vou aplicar o teste no meu paciente e utilizar o resultado desse teste como um processo de cura, tá? Como que funciona isso, né? Uma área nova, uma área com poucas pessoas trabalhando ainda, mas uma área que tem ganhado bastante mercado por ser um tipo de psicoterapia brevíssima. Não é nem a psicoterapia breve, é a psicoterapia brevíssima. Ou seja, a gente pensaria ali numas
talvez umas 12, 15 sessões no máximo, tá? Então a gente está falando de um processo rápido. E a gente sabe que isso é um pouco o perfil do brasileiro, né? Eu não quero fazer análise de pensando aí na teoria freudiana, né? Que eu vou ficar o resto da vida trabalhando sobre isso, construindo, pensando e elaborando sobre isso. Eu quero uma coisa rápida, né? É o perfil nosso, é o perfil da nossa população. E aí, por isso que essa área tem ganhado mercado. Acredito que no Brasil vocês vão encontrar 2, no máximo 3 artigos publicados sobre essa área e um livro traduzido. Mas é uma área bem legal da gente pensar, principalmente porque a gente consegue unir essas duas coisas. A psicoterapia, que é a base da nossa psicologia, né? A maioria das pessoas que entra para o curso de psicologia entra pensando em ser terapeuta, né? E a gente junta isso com a avaliação psicológica, né? Então, através dessa avaliação, através da inserção de testes psicológicos na psicoterapia, a gente consegue aí trazer avanços para o nosso paciente. E o legal da avaliação psicológica é nos permitir esse acesso às informações que muitas vezes os nossos pacientes não conseguem nos dizer, né? Isso para quem vai trabalhar com a avaliação dentro da própria psicoterapia. Outro aspecto legal também, a gente pode utilizar o teste psicológico com o que a gente poderia chamar de um termômetro da terapia, né? Você pode aplicar o instrumento no início, né, do processo terapêutico e depois de um determinado tempo utilizar esse teste novamente para ver a evolução dessa pessoa, né? Acho que isso é um uso frequente entre psicoterapeutas e que traz também muitos benefícios para a pessoa, né? Muitas vezes em psicoterapia, não sei se alguns de vocês já estão em terapia, né? Mas esse processo é bem legal porque às vezes a gente chega num momento que a gente fala, nossa, mas parece que eu estou aqui e não sei mais o que eu estou fazendo aqui, parece que eu não estou vendo mais mudança. E você enxergar de maneira prática aquilo que está, o cenário que você está vivendo, isso ajuda bastante o paciente. Então, a avaliação psicológica é uma área bem ampla, tá? Você pode se tornar um especialista em avaliação neuropsicológica, por exemplo, né? Então, você pode ser um especialista em personalidade, tá? Às vezes as pessoas têm muito medo de focar em determinado processo. Ou seja, eu não vou conseguir trabalhar só com avaliação psicológica, até a gente pensando na forma como é o mercado de psicologia. Mas eu sempre costumo questionar: é melhor você saber muito de pouco ou você saber pouco de muito, né? Então, quem trabalha com avaliação geralmente se direciona para algum aspecto específico, né? Então, se eu vou trabalhar com a neuropsicologia, pensando nas avaliações neuropsicológicas, eu vou me especializar em testes que vão avaliar as funções cognitivas dos pacientes, sejam crianças, adultos ou idosos, né? Então, entender do que você gosta, acho que é o primeiro passo para você definir o que você vai querer fazer, né? Então, aqui a gente já vê que a avaliação psicológica, ela também precisa, você também precisa ter uma noção do que você gosta de fazer. Então, você é uma pessoa que gosta de investigar, né? Você é uma pessoa que tem paciência para investigar, né? Você é uma pessoa que gosta de resultados mais rápidos, ou você é uma pessoa que gosta de coisa que consegue, né, manter a sua atenção, o seu interesse, a sua motivação em processos mais longos, né? Então, a avaliação psicológica, ela nos permite atuar de diversas maneiras. E aí é legal a gente pensar na avaliação, nos testes, né, como a gente já discutiu lá no início, como sendo uma área que ainda, principalmente, é o que diz que exclusividade nossa,
né? Então, somente nós, psicólogos, podemos trabalhar com testes psicológicos, né? Então, é uma área que eu diria que é muito importante, né? Não só pelo que fornece para nós de informação, mas principalmente por ser uma área que nos permite dizer que nós somos donos, vamos brincar assim, né? Mas a avaliação, então, é bem legal porque a gente consegue ter todo esse panorama que a gente falou, tá? Gente, se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Eu não estou acompanhando o chat, mas se tiver alguma coisa, vocês podem sinalizar, tá bom? Não sei se vocês estão com o microfone aberto ou preferem mandar no chat, mas de qualquer forma podem ir passando, tá? Falamos então do que é a avaliação psicológica, da diferença da avaliação para a simples testagem psicológica. Falamos de alguns testes, e aí, se vocês quiserem que nós nos aprofundemos um pouco mais nos testes ou em algum tipo de teste específico, a gente pode fazer isso. Ou também a gente pode voltar para as áreas, né? Então, como que é o uso dos testes de uma maneira geral, o uso da avaliação de uma maneira geral, né? Provavelmente na grade de vocês vão ter matérias de avaliação psicológica, matérias mais gerais, né, em que vocês vão pensar a avaliação psicológica. Então, como que você constrói uma avaliação, como que você seleciona os testes que você vai utilizar. E vocês provavelmente também vão ter disciplinas em que vocês vão aplicar a avaliação psicológica, tá? Tem uma outra área que eu lembrei também, que eu não sei, na verdade, nem como eu esqueci, que é a área organizacional, né? Que a gente usa muito teste psicológico, né? Nos processos de seleção, de desenvolvimento. Olhei para a Grazi agora e lembrei que ela também trabalhou nessa área. E essa avaliação, ela é muito comum também. Provavelmente em entrevistas de emprego vocês já passaram por essas avaliações, né? Vamos falar um pouquinho do que é alguns problemas que a gente tem na avaliação. Sempre que nós falarmos de avaliação psicológica, nós vamos estar muito próximos das resoluções, por exemplo, que falam da escrita, né, da elaboração de documentos. Quando a gente vai para dentro do nosso conselho de psicologia, a gente percebe que elaboração de documentos é o principal motivo de processos contra psicólogos, né? Então, apesar de ser uma área maravilhosa, a avaliação psicológica, nós poderíamos pensar também que é uma área bastante não difícil, mas assim, que a gente precisa ter diversos cuidados, tá? Acho que tem uma pergunta no chat, né? Deixa eu interromper. Tá. Cristiane, a avaliação compulsória são as avaliações obrigatórias, ou seja, eu que vou ser avaliado, eu não tenho direito de dizer que não quero ser avaliado, tá? E aí eu trouxe como exemplo para vocês o contexto do trânsito. Se eu quero ter a habilitação, obrigatoriamente eu vou precisar passar pela avaliação psicológica. Isso é o que a gente chama de avaliação compulsória. É aquela avaliação que eu tenho a obrigação de passar dentro de determinado processo, tá? Eu vi aqui que eu abri o chat agora, eu vi que uma pessoa citou que passou por avaliação num concurso, né, Túlio. E aí, então, você observa que essas avaliações compulsórias, elas existem numa frequência significativa. Então, são várias áreas que é obrigatório o uso da avaliação, tá? Acho que tem outra pergunta. Como avaliar objetivamente a subjetividade? Toda subjetividade é passível, então, de ser subjetividade? Ser subjetividade? Tá, legal. Então, Túlio, avaliar objetivamente a subjetividade. O que a gente faz não é
colocar as pessoas em quadradinhos, em forminhas e torná-las iguais. A avaliação psicológica, é interessante a gente pensar que nós não estamos ali, quando eu aplico um teste, aí eu vou pegar, por exemplo, o teste de Rorschach, que quando vocês estudarem, vocês vão perceber que é o instrumento que nos traz maior número de informações e é o instrumento que nos permite conhecer de maneira mais profunda uma pessoa. E isso é conceito mundial, tá? Então, quando a gente aplica o teste de Rorschach, e aí é um teste para avaliação da personalidade, e eu observo ali que é uma pessoa que tem ideação suicida, ou seja, é uma pessoa que tem uma grande propensão a cometer suicídio. E esse é um índice, de fato, é uma das características que a gente consegue avaliar com o teste de Rorschach. Através disso, eu estou dizendo de maneira objetiva que essa pessoa se enquadra no grupo de pessoas que pode se comportar de maneira suicida. Então, uma característica objetiva, concordam? Só que a forma como essa pessoa sente sobre isso, a forma como a pessoa pensa sobre isso é subjetivo. Então, eu poderia pensar que diversos testes vão me dar, sim, características objetivas, mas eu também vou ter testes que vão me permitir as duas coisas, e esse, novamente, é o caso do Rorschach. Eu tenho a pessoa, então, com ideação suicida, mas quando eu vou olhar de maneira qualitativa o teste dessa pessoa, ele vai sim ser diferente qualitativamente do teste de uma outra pessoa que também apresenta ideação suicida. Por exemplo, uma pessoa com ideação suicida, mas isso se manifesta diante de situações que sejam emocionalmente estressoras, né? Por exemplo, a minha propensão a cometer suicídio, ela acontece quando eu me sinto abandonado pelas pessoas. Eu tenho a ideação suicida, característica objetiva, mas eu tenho um motivo dessa característica subjetiva, porque outra pessoa pode também ter comportamento de ideação suicida, mas associado a outros fatores. E isso eu só vou conseguir identificar nas características qualitativas, consequentemente subjetivas, tá? Então não é porque eu estou falando isso através de um teste que eu estou colocando essa pessoa numa caixinha e entendendo que ela é só isso, tá? Acho muito legal essa sua pergunta, porque eu acho que é uma questão extremamente importante da gente pensar. Quando a gente falava do psicólogo que simplesmente aplica teste e dá resultado de teste, a gente tem algo muito objetivo e algo que, de uma maneira geral, não ajuda ninguém, né? Quando a gente fala de uma pessoa que olha para um teste e enxerga muito mais do que percentis, números ali, nós temos então uma pessoa, um profissional que está olhando não só a objetividade dessa pessoa, mas a subjetividade também. Então, quando a gente fala que avaliar objetivamente a subjetividade é possível, sim, é possível. Não quer dizer que a subjetividade seja possível a gente tornar ela objetiva. Não é isso. Mas nós temos sim padrões de comportamento, né? Ou seja, todas as pessoas depressivas, elas são depressivas por apresentarem características parecidas. Inclusive, quando a gente pega o diagnóstico, né, os critérios para o diagnóstico, a gente vai ter o quê? Para depressão? Uma tristeza profunda, né? Mas eu posso ter uma pessoa que não tem só a tristeza profunda, ela tem, além da tristeza profunda, a ideação suicida, como a gente acabou de falar. Mas eu vou ter outras pessoas depressivas que não têm ideação suicida. E entender isso é muito importante para que eu entenda essa pessoa, tá? Eu não vou pensar que um depressivo é igual a todos os outros depressivos. Isso seria matar a subjetividade de uma pessoa.
tá? Por mais que essa pessoa tenha o aspecto objetivo, eu preciso entender o que tem de subjetivo nela, tá? Eu respondi sua pergunta, Túlio? Respondeu sim, muito obrigado pela resposta, muito satisfatória. Obrigada, Obrigado. Túlio. Mirella disse que no Exército chega a dar um arrepio quando vê que precisa da avaliação psicológica, provavelmente. Até porque criou-se um estigma, né, no mundo de que a avaliação psicológica é algo muito negativo, principalmente quando a gente fala da compulsória, porque é a avaliação psicológica que vai me dizer se eu posso ter uma arma ou não. E ter uma arma é algo que eu quero bastante. É uma avaliação psicológica que vai me dizer se eu posso fazer uma cirurgia bariátrica, que é algo que eu tenho uma necessidade profunda. Né? Então, a avaliação psicológica criou mesmo essa questão, né? Nossa, que medo que eu tenho de fazer uma avaliação. Nossa, o que, que você vai ver aí nesse monte de pauzinho, nessas manchas de tinta que você está me mostrando? Né? Então, tudo isso gera uma ansiedade mesmo. E, novamente, voltando na questão da subjetividade, o quanto é importante a gente levar isso em consideração. Né? Se eu percebo, e aí até volto na importância da entrevista, né, do que no início do processo, até para a gente mostrar para a pessoa que aquilo ali não é um monstro. Né? A avaliação psicológica ela tem muitos benefícios. Né? Poderíamos começar com o autoconhecimento, né? Mas poderíamos também trazer para uma criança que está tendo péssimos resultados na escola, passar por uma avaliação neuropsicológica e uma avaliação de personalidade pode ser um passo fundamental na vida dela para entender onde está essa dificuldade, o porquê que essa dificuldade existe, né? Então, é muito importante a gente pensar no que nós estamos avaliando, como estamos avaliando e, principalmente, o porquê nós estamos avaliando. Então, a avaliação psicológica, ela, apesar de ser super interessante aplicar a teste, tem momentos que ela não é necessária. Né? E você, como psicólogo, reconhecer isso também é muito importante. Né? Entender quando uma avaliação psicológica vai gerar mais mal do que bem também é importante. Né? Entender o como passar esses resultados para o seu candidato também é muito importante. Né? As pessoas criaram o medo, esse arrepio, né, Mirella, da avaliação psicológica justamente por isso, porque nós, psicólogos, não conseguimos dizer para eles o porquê que a gente não está dando para eles o que eles queriam. Né? A gente só diz que, olha, você foi reprovado na avaliação psicológica para a CNH. Eu não te digo por quê, eu não te digo o que aconteceu ali que você foi reprovado. Eu tiro de você o direito de se conhecer e principalmente até de desenvolvimento, né? Então, acho que tudo isso é muito importante a gente pensar, né? Que o psicólogo, quando vai trabalhar com a AP, então, precisa principalmente ter essa capacidade de conhecer o outro e perceber aquilo que vai fazer bem, aquilo que vai fazer mal, né? O como utilizar isso. Por exemplo, quando a gente aplica o teste de Rorschach, é um teste emocionalmente mobilizador. Ou seja, o ato de mostrar manchas de tinta para uma pessoa pode fazer com que ela mobilize, né, com que ela evoque nessa pessoa diversas emoções que podem fazer essa pessoa entrar em contato com situações que foram difíceis de ser elaboradas ou situações que não foram elaboradas, né? Então é muito importante a gente pensar no como utilizar esse instrumento e todos os outros instrumentos também, né? Quando a gente aplica um teste que tem várias frases para que essa pessoa diga como ela se sente,
como ela se comporta, isso também pode ser mobilizador, né? Às vezes, se você pergunta em um teste, né, tá lá escrito para a pessoa dar uma nota de 1 a 5 do quanto aquilo ali se parece com ela, e tem ali uma frase, você se sente me sinto frequentemente amado pelos outros. E você está aplicando isso numa pessoa depressiva, né? A pessoa lê aquilo dali, aquilo pode desmoronar, né? Essa pessoa pode desmoronar com uma simples frase, o que parece ser uma simples frase, né? Ou quando você mostra uma mancha de tinta que evoca ali na pessoa a percepção de si, né? Então, eu te mostro uma mancha de tinta que vai evocar, que vai trazer para você o como você se enxerga no mundo, como você se sente no mundo. Isso pode principalmente também desmoronar essa pessoa, tá? Cristiane tem curiosidade a respeito da minha área de trabalho, quais são os diagnósticos ou critérios mais comuns para reprovar nos testes para o porte de arma, se é possível uma pessoa que não poderia conseguir o porte consegui-lo e às vezes por um erro no teste, ou a pessoa conseguir disfarçar. Legal, Cristiane, muito bom. Então, como a Cristiane citou aí, a Grazi já tinha falado antes, né? Eu trabalho com avaliação psicológica para porte e manuseio de arma de fogo. E são diversos os critérios que a gente precisa avaliar para dizer se uma pessoa pode ou não ter porte de arma. Começando por características cognitivas, atenção e memória, a gente precisa avaliar, né? Então, se essa pessoa tem uma capacidade de atenção legal, tem uma capacidade de memória legal, e principalmente a gente vai avaliar personalidade, tá? Por exemplo, e aí de personalidade são várias características, não vou conseguir aqui enumerar todas para vocês, mas posso dar alguns exemplos. Eu preciso ser uma pessoa com uma capacidade de relacionamento interpessoal legal, ou seja, eu preciso ter uma boa percepção de mim, uma boa percepção do outro, né? Características de empatia, né? Estariam envolvidas aí. Eu preciso avaliar o quanto, se essa pessoa é ou não agressiva, e caso ela seja, o quanto ela é agressiva. São diversos. Eu posso passar para vocês também, Cristiane, quem tiver interesse, tem a instrução normativa da Polícia Federal que especifica tudo o que tem que ser avaliado, tá? Quem tiver curiosidade, a instrução normativa 78, tá? Número 78 de 2014 da Polícia Federal. Você encontra no próprio site da Polícia Federal, tá? E aí, passando para outra pergunta, se é possível alguém que não deveria conseguir o porte de arma? É muito possível. Primeiro, porque realização e avaliação psicológica mal feita, tá? O que acontece? Principalmente em Goiás, eu dou aula de avaliação psicológica na pós-graduação de avaliação psicológica. Dou aula de porte de arma na pós de avaliação psicológica, e aí eu dou aula no Brasil todo, né? Então é meio que notório, assim, a gente percebe que Goiás ainda tem alguns déficits quanto a isso, assim como no trânsito, tá? Mas é sim possível que as avaliações sejam mal feitas, muitas vezes porque se paga pouco pela avaliação, consequentemente eu me dedico pouco a essa avaliação, tá? Eu não vou ficar, entre parênteses, né? Eu não vou ficar investindo em curso, em material, sendo que o meu retorno vai ser pequeno, né? Então a gente vê sim pessoas dando resultado em 10 minutos, tá? Então isso é uma das principais questões que faz com que uma pessoa que não deveria, ela consiga o porte de arma. Mas o que é importante a gente pensar também? Eu posso fazer uma avaliação adequada, uma avaliação de qualidade, dar o porte de arma, né, o direito ao porte de arma para uma pessoa, e essa pessoa posteriormente cometer um crime, por exemplo. Ou seja,
lá na frente vai ser questionado se a avaliação foi feita de maneira adequada ou não. O que acontece é que, hoje no Brasil, a avaliação psicológica, o porte de arma, o manuseio de arma de fogo de uma maneira geral, ele tem validade de 10 anos. É impossível que eu avalie uma pessoa hoje e que eu garanta que daqui até completar 10 anos, essa pessoa não vai mudar nada no perfil dela e que dentro desses 10 anos ela não possa vir a se tornar uma pessoa agressiva, né? É muito comum, por exemplo, as pessoas desenvolverem TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático. Vai que eu dei um porte de arma hoje para essa pessoa vivencia um assalto extremamente violento, né? Quem garante que daqui uma semana, um mês, essa pessoa, após vivenciar isso, ela não vai se tornar agressiva e utilizar essa arma de uma maneira inadequada, né? Então, pode sim acontecer esse outro aspecto. Não é uma avaliação que não foi feita de maneira adequada, né? Mas é uma situação que a gente vivencia na área de porte de arma. Sobre a questão da manipulação dos testes, diversos testes são possíveis ser manipulados, tá? Mas, de uma maneira geral, e aí principalmente os testes projetivos, por exemplo, palográfico, teste de Rorschach, né? São testes que são muito difíceis de ser manipulados. Quando vocês fizerem disciplinas ou quando vocês tiverem oportunidade de ser submetidos ao teste palográfico depois de ter estudado o teste, tentem manipular alguma característica de vocês. Por exemplo, ao fazer os traços, quando fica um ganchinho ali no final, isso é um indicativo de agressividade, seja embaixo ou seja em cima. Isso é um indicativo de agressividade, podendo ser de diversas formas essa agressividade. Tentem não fazer esses ganchos quando vocês, quem tem os ganchos, né? Tenta não fazer. Vocês vão perceber que a agressividade vai aparecer de outra forma, tá? Então essa é uma característica importante também, tá? Tem teste que sim você vai conseguir manipular. Ou seja, se eu sei que trazer conteúdos agressivos no teste de Rorschach vai falar sobre agressividade, por exemplo, nessa mancha de tinta eu estou vendo pessoas decapitadas, né? Eu estou trazendo aí um conteúdo mórbido, uma coisa voltada para a agressividade. Eu sei que isso vai refletir agressividade, então eu não vou falar sobre isso. Mas talvez você fale alguma outra resposta que também vai se voltar para a agressividade, né? E que não seja algo tão claro quanto dizer que eu estou vendo pessoas decapitadas, tá? Então é possível sim que a gente consiga distinguir pessoas que estão tentando manipular nos instrumentos, tá? Tem aí uma questão, como que fica a avaliação psicológica no caso de sociopatas, tá? A avaliação psicológica, ela também nem sempre é sensível para esse tipo de situação, tá? Então, se a pessoa consegue, conhece um instrumento, ela pode conseguir manipular algumas informações, com certeza. E aí a gente precisa se voltar para instrumentos que sejam menos possíveis de ser manipulados. E aí volto novamente no teste de Rorschach, porque é o teste que consegue nos trazer informações que vão nos permitir, inclusive, avaliar sociopatas e identificar características voltadas a isso, tá? Então, a gente conseguiria, sim, identificar de uma maneira sutil, mas conseguiríamos, sim, identificar pessoas com características de sociopatia, tá? Mas nós temos outros instrumentos que não sejam só o Rorschach, que poderiam também avaliar sociopatia, tá? Mas é interessante, e aí eu volto na ideia da entrevista, que uma entrevista bem realizada, você consegue informações suficientes de uma pessoa
E aí eu não estou falando de entrevistas de 10, 15 minutos, que é o que a gente costuma ver por aí, mas entrevistas de 3, 4 horas, a gente consegue sim identificar muito bem diversas características que poderiam sim nos apontar para a sociopatia, por exemplo. Outra questão interessante é que na avaliação psicológica, a gente não está dizendo que uma pessoa é alguma coisa, mas a pessoa apresenta indícios de determinado comportamento, por exemplo. Eu não estou afirmando que você é depressivo, eu estou dizendo que o seu comportamento, a forma de você pensar e de você sentir, aponta para características próximas ao diagnóstico de depressão, evidências de determinados comportamentos, tá? Mirela, me confirma se eu respondi sua pergunta da sociopatia, tá bom? O Túlio está dizendo aqui, existe de fato o uso dessas avaliações de perfis de investigação criminais, tipo o que existe nas séries? Sim, Túlio, é bem utilizado. Por exemplo, o que vocês observam, não sei se vocês já assistiram a série que chama Criminal Minds, né? Mentes Criminosas. Essa série, ela traz justamente o que é realizado, tá? Em investigação criminal através de perfil psicológico, certo? Então, através da análise do crime, é identificado, né, o perfil da pessoa que cometeu esse crime. Aqui no Brasil é mais comum que a gente veja a avaliação do criminoso, né? Por exemplo, foi bastante divulgado na mídia o resultado do teste de Rorschach da Suzane Richthofen. Vocês devem conhecer o caso, né? Então, é bem utilizado, sim, tá? E essas avaliações são utilizadas para definir o perfil. Inclusive, tem um artigo, eu acho que ele foi publicado essa semana, se eu não me engano, do perfil de abusadores sexuais, tá? E aí, esse perfil é baseado no teste de Rorschach também, tá? Então, assim, dentro da avaliação com o teste de Rorschach, as pessoas que se enquadram, as pessoas que cometem o crime de abuso sexual têm um perfil de determinada forma, e é isso que foi divulgado, foi publicado nesse estudo que eu comentei. Então, sim, é bem utilizado diversos testes para investigação criminal também. O Túlio está dizendo aí que as pessoas mudam constantemente, de fato, mudam mesmo, mas não sei se vocês já estudaram personalidade, mas personalidade é algo que, apesar de sofrer mudanças ao longo do tempo, mas a partir de determinada idade, geralmente tem um consenso de que isso seja a partir dos 7 anos, essas mudanças elas se tornam mais sutis. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem uma tendência a me comportar de maneira depressiva, provavelmente essa é a forma que eu vou me comportar a minha vida toda, tá? Pode ser que, por exemplo, dentro de um processo de psicoterapia, ou caso não aconteça nenhum evento estressor, muito estressor na minha vida, eu não me torne uma pessoa depressiva, mas ainda assim é comum que a minha resposta às diversas situações da vida sempre seja depressiva. Tá? Talvez eu não vou ser aquela pessoa depressiva crônica, mas eu vou ser uma pessoa que sempre, diante das dificuldades, a minha primeira resposta, o meu primeiro pensamento é que as coisas não vão dar certo, eu não vou dar conta, né? Pensamentos mais depressivos, tá? Então as pessoas mudam, mas o perfil de personalidade se torna constante, assim como as características cognitivas também. Se você é uma pessoa que tem uma atenção de um nível adequado, provavelmente isso vai se manter ao longo da sua vida, tá? Se a pessoa for reprovada no teste para o porte de arma, existe um tempo para que ela faça o reteste? Sim. O prazo mínimo estabelecido na legislação é o prazo de 30 dias. Tá? É um prazo muito curto, é um prazo que psicologicamente é muito ineficaz, tá? Não
dependendo do motivo pelo qual essa pessoa foi reprovado, por exemplo, se ele foi reprovado pelo nível de agressividade, 30 dias não é suficiente para que eu deixe de ser agressivo. Tá? Então, isso é importante. Porém, se eu estou dizendo que você foi reprovado porque você está vivenciando, está passando por estresse situacional, ou seja, tem uma situação que você está vivendo na sua vida, né, que está sendo estressora para você, e em função disso você está agindo de uma maneira agressiva, né? Caso essa situação seja resolvida, você vai deixar de agir agressivamente, correto? Então, isso seria, numa reavaliação, essa pessoa poderia ser aprovada, tá? Mas o prazo mínimo legal são 30 dias, tá? José Fernando está dizendo aqui que o que eu pondero a respeito das escalas de personalidade são muito úteis, tá? Mas eu preciso pensar que elas me fornecem informações objetivas e diretas sobre essa pessoa. Ou seja, o que a gente chama de escala, de inventário, de questionário, é uma forma de acessar informações em que se enquadra naquele modelo do autorrelato. Ou seja, eu que estou sendo avaliado, estou dizendo para você como eu me comporto. Quando a gente fala sobre isso, entra em jogo um fator que a gente chama de desejabilidade social. Ou seja, se eu estou respondendo uma escala dessa para uma entrevista de emprego e lá tem uma frase dizendo costuma agir de maneira impulsiva. Impulsividade, logo associado à irresponsabilidade. Será que eu vou responder que, sim, eu costumo agir sempre de maneira impulsiva? Não vou responder isso. Por quê? Porque eu sei que isso vai ser olhado por esse psicólogo de uma maneira negativa. Mas, por exemplo, eu estou utilizando um teste como esse no processo de psicoterapia. Com certeza, essa pessoa vai tentar ser o mais fiel possível, porque ela sabe que o benefício é para ela, né? Ela sabe que ela precisa se conhecer. Então, ela vai dizer: sim, eu estou percebendo que eu costumo agir de maneira impulsiva, com uma grande frequência, né? Então, essa pessoa vai responder isso de uma maneira mais fiel. E aí é interessante a gente pensar o contexto que a gente está usando, José Fernando, mas são escalas legais, tá? Prefiro BFP do que IFP pela fundamentação da psicometria, mas ainda assim ambos são testes permitidos para o uso, tá? Mas se for para escolher entre os dois, eu iria na BFP, tá? A fundamentação teórica é mais profunda, tá? Cristiane, qual artigo você diz? O dos abusadores sexuais? Se for, ele foi publicado na revista de avaliação psicológica, mas eu acho que a edição ainda não saiu, tá? Mas eu posso confirmar, eu passo informação para a Grazi e ela te passa, tá bom? Qualquer coisa, você lembra a Grazi, ela me lembra, tá bom? Mas é um artigo bem legal. Tem uma dissertação de mestrado da PUC que é exclusivamente sobre isso. O nome do autor, vou até colocar aqui, é Rodrigo Pericinoto. É uma dissertação de mestrado da PUC Goiás, tá? Se vocês procurarem esse nome, vocês vão ter acesso a todas as informações desse artigo, tá bom? Falar um pouco mais sobre a área organizacional. Grazi, me sinaliza do tempo aí, tá? Já é para me calar a boca? Vamos encerrar com essa última pergunta. Ok. Tá bom? Tá. Da área organizacional, então. A área organizacional, a gente usa bastante teste psicológico, mas de uma maneira geral, é bastante utilizado os testes cognitivos e principalmente esses que foram citados pelo José Fernando, que são as escalas, tá?
é extremamente incomum que vocês vejam testes projetivos sendo aplicados em contextos da organizacional em função de tempo e custo. Tá? Eu vou demorar no mínimo uns 40 minutos para aplicar um teste de Rorschach em uma pessoa. Às vezes eu preciso avaliar 50 pessoas em uma hora. Eu vou entregar essa escala e essa pessoa vai responder lá sozinha, eu vou otimizar o tempo com um custo muito mais baixo. Para vocês terem uma noção, a avaliação do teste de Rorschach, ela custa... Se você encontrar barato, você vai encontrar profissional fazendo por 1.500, tá? A aplicação do Rorschach. Mais uma aplicação, até pelo tempo, pela dificuldade de correção, né, e tudo mais, a elaboração que você precisa fazer para essa correção, né? Mas dentro da área organizacional a gente pensa muito em tempo e dinheiro, né? Então, consequentemente, a gente vai utilizar testes mais rápidos, que não quer dizer que sejam ruins, mas a nossa necessidade é de uma otimização do tempo. Então, mas eu quero aplicar um teste projetivo. Ao invés de aplicar o Rorschach, que eu gastaria 40 minutos, pelo menos, eu vou aplicar o teste de Zülliger, que é, entre aspas, uma versão do Rorschach reduzida, né, e otimizado. Que aí eu vou aplicar em 20 minutos, mais ou menos, mas ainda assim, candidato por candidato, é individual, né? Então, a gente precisa pensar que da área organizacional nós temos esses dois fatores que são muito importantes, tempo e dinheiro, né? Então, a gente precisa pensar nisso e, consequentemente, nossos instrumentos vão ser selecionados a partir disso também. Mas é muito usado escalas para personalidade e testes cognitivos. E aí eu estou falando testes cognitivos, testes para avaliar atenção, memória, características como essas, raciocínio lógico, seriam basicamente esses, tá bom? Não sei se eu respondi sua dúvida, mas acho que é isso, Grazi. Bom, Larissa, muito obrigada por toda a sua fala, por toda a sua contribuição. Eu acredito que os alunos gostaram demais dessa área, né? Inclusive, nosso professor José Fernando, ele também faz cursos voltados para avaliação psicológica, por isso legal. ele devia estar com a mão assim tremendo para falar. Para falar, sim. Aí, por isso que ele até fez uma pergunta um pouco mais específica, mas que ele é apaixonado nessa área. E ele dá aula nos cursos. Enfim. Muito obrigada por sua participação. Inclusive, a UEG em Umas está de portas abertas para você. Eu espero que no próximo semestre a gente possa, né, te convidar para ir até em Umas. Presencialmente eu vou adorar, gente. Sim, é sim, ótimo dar palestra de Havaiana, mas presencial eu acho que é melhor. Muito melhor, por favor. Então tá ótimo. Larissa, muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço, pessoal, pelas contribuições e pelo convite. Grazi, muito obrigada. E eu esqueci de te apresentar que a nossa coordenadora, a Lilian, chegou depois. Ela é coordenadora de psicologia da UEG. E o José Fernando é professor também, junto lá comigo. Legal, prazer. Então tá ótimo. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Lilian. Pessoal, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, tá? A Grazi pode passar meu contato, não tem problema, tá? Se alguém tiver alguma dúvida específica, quiser algum material específico, fiquem à vontade, tá? E espero o próximo semestre estar com vocês presencialmente. Por favor, gente. Então, uma boa noite, gente. Até amanhã para as pessoas que vão participar. E Larissa, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite.